paz do Senhor, boa noite. Estamos começando mais um programa Viva Mais, um programa da Igreja Presbiteriana Viva, com testemunhos, com a palavra poderosa e oração pela sua família. Quero convidar você nesta noite a mergulhar no testemunho do nosso irmão Luiz Roberto Tenquini, um testemunho de superação, um testemunho de muitos desencontros, mas um testemunho também de um grande encontro, o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero que o Tenquini se apresente para o pessoal que está em casa e conte para nós um pouco da sua história, Tenquini. Como que você vivia antes de conhecer Jesus, qual era a sua prática religiosa, como que você procurava se comunicar com Deus. Conte um pouco da sua história para nós, Tenquini. Eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno. Uma boa noite para os telespectadores. E a minha vida começou no momento em que eu achava que conhecia Deus. Eu tive no meu primeiro casamento e era uma pessoa religiosa, porém, através do meu primeiro casamento, a minha ex-esposa, ela passou alguns momentos e nós fomos encaminhados a médicos e nada conseguia curar o problema dela. E uma pessoa nos orientou a buscar um momento de outras religiões, e nós tivemos um encontro onde lá se falava com os mortos, recebia palavras dos mortos, e até então eu achava que aquilo tudo era normal, e durante o tempo que foi se passando, o casamento foi sendo assim destruído lentamente, a gente não entendia os mistérios, também não conhecia, achando que tinha Deus naquele lugar. Porém, em determinados momentos, nós nos aprofundamos muito nessa atividade desse lugar onde a gente ia, e passamos também aí lá em Itacuruçá, passamos aí em diversos lugares aqui na nossa cidade de Volta Redonda, mas onde nós nos aprofundamos mais foi lá na cidade de Itacuruçá, e ali também, daí a alguns anos, nosso casamento foi desfeito, nos separamos, ficamos assim divorciados há uns 10 anos, e nesse período eu continuei lá nesse lugar, a minha ex-esposa saiu de lá, e numa dessas viagens eu já estava divorciado há muitos anos, tinha passado por diversos relacionamentos, não de morar com as pessoas, mas de namorar, momentos de passar a noite na rua, nas madrugadas, nas boates, nos bares, e nada me preenchia, nada me trazia alegria. Eu tinha um bom emprego na CSN, eu era supervisor, e eu fui morar com os meus pais e ganhava um bom salário. Porém, o meu dinheiro não rendia nada e eu não tinha praticamente nada, mas em todo momento da minha vida eu jamais deixei de cuidar dos meus filhos, e nesse momento, de um retorno da viagem lá de Itacuruçá, nós sofremos um acidente de carro. A pessoa que eu sou casado hoje era minha namorada na época, o pai dela estava junto, tinha mais 2 carros junto conosco. O carro que nos atingiu entrou numa contramão na Rio Santos, bateu no que estava à frente, ele capotou, e o meu carro ele bateu no meio-fio e veio atingir o nosso carro. A Sônia, que hoje é minha esposa, ficou com o rosto deformado, eu só quebrei o nariz. E era véspera do Dia dos Pais, meus filhos iam me enterrar nos Dias dos Pais, e naquela outra semana, um mês depois aproximadamente, uma irmã que ia conosco para esse lugar lá em Itacuruçá, nesse culto lá, religioso, ela já tinha se convertido e falou comigo: eu queria convidar você para ir numa igreja.
Tenquini, quero interromper você um pouquinho e fazer uma pergunta para você. Quando a sua primeira esposa começou a passar mal, qual era a dificuldade que ela tinha? Ela desmaiava, ela tinha dores de cabeça, tinha convulsões? Quais eram as dificuldades que ela tinha? A dificuldade dela era de muita dor na cabeça, nos ouvidos, nos olhos, na garganta, do pescoço para cima. Todos os especialistas ela foi e nada dava jeito. Até quando alguém indicou que você fosse nesse lugar onde que eles faziam trabalhos espirituais, é isso? Isso mesmo. Então você com ela ali naquele começo ali, você estava procurando uma ajuda, você estava desesperado porque ela estava doente, os médicos não sabiam a causa daquela doença e você então foi ali procurando socorro para a sua esposa, para a sua primeira esposa, é isso mesmo? Correto, e eu não tinha o hábito de ir nesses lugares, que minha família não tinha o hábito de pertencer a esses determinados lugares, e para mim ali era tudo normal. Mas a partir do momento que eu entrei ali, né, a minha vida foi regredindo. Veio a destruição do casamento, eu já com 3 filhos. Você começou a ter desentendimentos com a sua primeira esposa, foi Aí veio isso? desentendimento, veio confusão. Veio... frieza amorosa. Né? Frieza amorosa, relacionamento enfraquecendo. E o ser humano acha que o amor acabou. Mas o amor não acaba do dia para a noite, né? O amor, ele leva um tempo, mas o ser humano acha, não, agora não dá mais, é melhor separar. E a separação foi uma tragédia assim, muito grande, como é na vida de cada ser humano. Às vezes a pessoa acha que vai estar fazendo algo bom, resolvendo, mas na realidade não se resolve nada. Hoje, olhando para essa situação, você enxerga, né, essa situação de separação como algo que não é da vontade de Deus, então. Isso serviu até para mim hoje orientar as pessoas que em hipótese nenhuma deve se separar, e sim tentar um diálogo, um conserto, em primeiro lugar buscar a Deus, que sem Deus não tem conserto, que o ser humano ele vai muito pelo seu eu, pela sua vontade, pelo seu desejo, pelo seu sentimento, às vezes ali até de se achar que tem autoridade para isso, que o melhor é isso, mas na realidade as consequências elas são muito grandes, as consequências são eternas, até que o Senhor Jesus entrou na minha vida. Tá. Mas tem que então, houve essa separação, houve esse divórcio, mas você continuou naquela prática religiosa ali então. Conte um pouquinho para nós com detalhes, assim, quanto que você avançou na prática que você tinha antes, no grupo que você pertencia antes? Haviam manifestações de espíritos ali? Como que era o ambiente que você frequentava anteriormente? O ambiente que eu frequentava lá era de manifestação de espíritos, né? E eu fui classificado ali como cuidar daqueles espíritos, cada um tinha uma necessidade, cada um tinha um ritual de receber aquelas oferendas ali durante o processo de... Qual era o título que você tinha quando você trabalhava ali? Eu tinha o título de Cambona. Cambona é aquele que serve aqueles espíritos ali quando vem nas pessoas. Não vinha em mim, mas eu que servia neles, servia a eles. E era só dentro daquele ambiente ali onde tinha aquele lugar ali, aquele edifício, aquele prédio ali, ou você saía dali para outros trabalhos externos? Eu saía dali para trabalhos externos, na encruzilhada, na mata, na cachoeira, na linha do trem, na praia, dentro do cemitério. Então todas essas áreas aí, eu como era um cambona, eu estava ali para servir aqueles espíritos que se aproximavam ali. E eu achando que estava fazendo a vontade de Deus, que estava agradando a Deus. E como eu disse, minha vida só retrocedendo, e cada dia mais. Era um passo para frente, 2 para trás. Eu não sentia evoluir nem financeiramente, nem espiritualmente, nem evoluía no amor, porque ninguém estava me satisfazendo com diversos relacionamentos, mas nenhum deles me trazia alegria, trazia paz, trazia um conforto,
trazia uma segurança. Tá. E então você começa a namorar então a Sônia, que é a sua atual esposa, e vindo desse lugar lá de Itacuruçá, onde você frequentava, você sofre um acidente, você se machuca, ela se machuca muito mais, e alguém te procura então para te apresentar a Jesus. O Flávio Caratinga e a Cláudia, sua esposa, ela tinha se convertido, ele também, na igreja metodista wesleyana, e ela falou comigo assim, que ia me levar num lugar. Eu imaginei, ela vai me chamar para ir na igreja, que ela já era evangélica, mas só que quando foi em dezembro é que ela foi me chamar. Passou esse período do Dia dos Pais até dezembro, e quando ela me chamou eu falei, pode deixar que eu vou. Ela falou assim, não, eu vou te buscar. Só que não é na minha igreja, é lá na igreja presbiteriana viva, lá na Valdac. Falei, deixa que eu vou. Não, eu vou te buscar. E ela era vizinha da Sônia, que hoje é minha esposa, graças a Deus. E aí ela nos levou, chegou lá, ouviu o culto, no final do culto ela falou assim, vamos embora? Falei assim, não, eu vou lá no palco, que eu não entendia, nunca tinha entrado na igreja evangélica, né? E aquela mensagem veio ao meu coração com refrigério, com renovo, com uma cura da minha alma, né? Eu tinha minha alma sofrida, meus momentos de vida assim, angustiados, né? E ali eu falei, eu vou lá no palco. E cheguei lá, quando eu fui abraçar o pastor Alfredo, tinha vindo do Rio de Janeiro, ele não me conhecia, eu estendi minha mão para ele e falei, a única diferença da sua vida para a minha vida é que você chama Alfredo e eu chamo Tenquini. E todo mundo foi para cima do bispo Zé Elias, as pessoas que estavam conosco. E ele me abraçou, me orou, entreguei minha vida ao Senhor Jesus ali. E aí ele me abraçado comigo, chegou perto do bispo e falou, cuida desse menino aqui, que Deus tem um grande plano na vida dele. Tenquini, o papo está muito bom, mas a gente vai fazer um breve intervalo para a gente ver a continuação dessa história. Uma história de muita superação, de transformação. Permaneça conosco e logo após o intervalo estaremos falando mais um pouquinho sobre a vida do pastor Luiz Roberto Tenquini da Silva. A graça e a paz, estamos de volta com o programa Viva Mais, um programa da Igreja Presbiteriana Viva. Antes da gente dar continuidade ao testemunho dessa noite, eu quero convidar você a participar de uma de nossas reuniões. Em Volta Redonda são 31 igrejas Presbiteriana Viva. São igrejas maravilhosas, pastores dedicados, compromissados com o Evangelho, com um bom testemunho. E eu tenho certeza que se você levar a sua família em um dos nossos cultos, às quartas-feiras, às 19h30, ou aos domingos, às 19 horas. Temos estudo bíblico também pela manhã, aos domingos, às 9 horas da manhã. Eu tenho certeza que você vai ser edificado, porque as igrejas Presbiteriana Viva representam uma porta do céu para nós. Eu encontrei Jesus ali e eu tenho certeza que você também vai ser edificado juntamente com a sua família, estando junto conosco, no corpo de Cristo, nas ministrações da Palavra de Deus. E no primeiro bloco nós ouvimos um pouco da história do nosso irmão, o pastor Tenquini, e ele falou sobre a sua iniciação na busca dos espíritos, procurando resolver um problema de saúde da sua primeira esposa, e acabou culminando com o seu divórcio, e ele estava perdido, depois se envolveu em muitos relacionamentos, sem encontrar uma saída para a sua vida, buscando preencher o vazio que havia dentro de si. Ele frequenta lugares onde os espíritos mortos são invocados, ele trabalha ali como cambona, um assistente de trabalhos espirituais, faz serviços em encruzilhadas, em Mata Virgem, em cachoeira, em cemitérios inclusive, achando que estava servindo a Deus, mas estava enganado. Até um dia ele sofre um acidente, é convidado por sua amiga e também pelo seu amigo para ir a uma igreja, e ali ele tem um encontro genuíno com Jesus Cristo. E nós vamos dar continuidade agora perguntando ao Tenquini, depois daquele momento que você vai e cumprimenta então
o pregador da noite, que era o irmão Alfredo. O que mudou na sua vida depois disso, Tenquini? A partir daquele dia eu senti no meu coração, senti na minha alma, senti o desejo de a cada dia buscar mais de Deus. E daquele dia em diante, de 17 de dezembro de 1998, até o dia de hoje, eu jamais deixei de buscar a Deus. E todos os trabalhos da igreja, da IPV, eu participava. E eu me converti no dia 17 de dezembro. E no carnaval de fevereiro de 99, 2 meses depois, eu tomei a decisão de não esperar nada mais, porque eu sabia que esse Deus ia mudar a minha história, ia mudar a minha vida. E aí eu tomei a decisão de descer as águas, batizar, não olhei mais para trás, deixei a noite da prostituição, deixei a noite das farras, das bebidas, por decisão de mudança da minha vida. Ninguém mandou eu parar nada, mas o Espírito Santo de Deus já estava morando em mim, a partir do momento que eu aceitei o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E aí eu queria participar de todos os processos que a Bíblia, o Senhor Jesus nos orienta, que Deus deixou para nós esse mandamento, a palavra dele. E a cada dia eu fui buscando, e no carnaval, que eu não trocava por dinheiro nenhum, que eu não tinha nada que eu deixasse por causa do carnaval. E foi na semana do carnaval que eu desci as águas. E ali tudo começou a mudar ainda mais a minha vida. E logo eu comecei a ajudar nos compromissos da igreja, de diversas áreas, de ajudar os diáconos, diaconisas. Em pouco tempo eu fui convidado ao apoio de diaconia. E daí, alguns anos, 2 anos, eu vim a me casar, porque eu tinha um relacionamento com a Sônia e larguei todos os relacionamentos, que eu falei, eu vou tomar uma decisão, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu vou me consertar. Marcamos nosso casamento e casamos lá na IPV, mudamos para Vila Rica, e quando fomos para Vila Rica, abriu uma igreja ali. Eu não conhecia o pastor João, mas conhecia a sua família. E daqueles cultos que eu estava de 6 à meia-noite, minha esposa foi na igreja, gostou. Deus já tinha falado comigo 7 vezes que eu ia sair daquela igreja grande, ia para uma igreja muito pequenininha. E eu não aceitava, porque eu estava, aos meus olhos, muito bem ali, espiritualmente, sendo cuidado, sendo ensinado ali a cada dia mais a palavra de Deus. Mas pela 7ª vez, quando a irmã Elisete falou comigo, Deus vai te colocar numa igreja pequenininha, eu falei, agora eu não tenho que lutar mais com Deus. Fui lá, pedi a bênção do bispo da Elias, mandou eu orar uma semana, orei, e aí eu fui para Vila Rica, fui consagrado a presbítero, fui consagrado a evangelista, fui consagrado a pastor evangelista. Há 4 anos nós estamos dirigindo a Igreja Presbiteriana Viva no Roma 2, junto com a minha esposa, a presbítera Sônia, é uma mulher de Deus abençoada, que tem me ajudado muito no meu ministério, porque a mulher precisa ser uma ajudadora mesmo, uma companheira fiel no ministério. E é algo que eu amo, é algo que, desde o dia que eu me converti, já vão para 15 anos eu ali na igreja da IPV, e espero sair dali só para o céu, mas nós estamos fazendo segundo a vontade de Deus, nos dedicando, amando, cuidando também de vida, como eu fui cuidado, como o pastor João Maciel cuidou muito da minha vida, junto com a pastora Cirleia, cuidando da presbítera Sônia, que hoje pastoreia comigo a igreja do Senhor. Então eu louvo a Deus e falo para você, meu irmão, minha irmã, só há um caminho, que é o Senhor Jesus. Eu andei por diversos caminhos achando que Deus estava ali, mas na realidade Ele estava me guardando, Ele estava me preparando, e o perseverar, o buscar de Deus, é que nós vamos amadurecendo, crescendo, e eu creio que Deus ainda tem muito mais para a minha vida, e o que eu quero a cada dia, pastor João Maciel, primeiramente agradecer a Deus, agradecer o bispo da Elias, a sua vida com a sua família, que tanto cuida de nós até hoje,
E eu tenho esse privilégio de estar junto com a família de Deus, em especial a IPV. Amém. Amém? Pastor Tenquini, eu quero que você deixe uma mensagem da palavra de Deus, um versículo, para aquele que está em casa, aquele que ainda está perdido, está procurando, como você no começo da sua carreira, você começou a procurar um sentido para a vida. Eu quero que você deixe uma mensagem para quem está em casa, olhando para a câmera ali, por favor. Amém. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 10, no versículo 9, a seguinte mensagem para você, querido. Que essa mensagem ficou no meu coração desde o dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Não olhei para trás mais, mas a cada dia eu quero buscar mais de Deus. Que diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor e teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O Senhor quer salvar a sua vida. O Senhor te chama nessa noite para procurar a igreja mais próxima da sua casa. E ali, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Entrega por completo. Deixa o seu passado, deixa os seus vícios, deixa a sua prostituição. Olhe, você que está pensando em separar, busque o relacionamento com a sua esposa, busque o conserto, porque Deus, Ele quer fazer muito mais na sua vida. O casamento é um projeto de Deus. Deus criou o casamento lá no Éden, criou a família, porque Ele disse crescer e multiplicar e frutificar. Deus está te chamando porque Ele tem muito mais para multiplicar, para frutificar na sua vida. E vai frutificar no seu lar e na sua família. Eu quero abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, abençoar a sua família, em nome de Jesus. E lembre-se, Deus tem algo muito grande para fazer na sua vida. Tem muito mais que Ele fez na minha vida, mas eu creio que Ele vai fazer ainda mais. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tenquini, eu quero ministrar também, depois do seu testemunho, um trecho da palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9, que o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Todos os nossos irmãos, amigos, que estão nos assistindo nesta noite, perceberam que houve uma busca do Tenquini por um caminho. E nesta busca, em alguns momentos ali, a gente pôde perceber com muita clareza que ele errou de porta. Porque no nosso desespero, procurando uma saída, uma cura, muitas vezes a gente bate em várias portas. E a porta às vezes se abre para nós, não é a porta que Deus quer para nós. Às vezes a porta que se abre para nós não é a porta de Deus. Porque muitas pessoas podem dizer para você, meu irmão, minha irmã, que existem muitos caminhos, ou todos os caminhos levam para Deus. Isso é um engano muito grande. Jesus é uma porta única. Jesus é a porta da verdade. Jesus é o caminho único que nos leva a Deus, nos leva aos céus. E eu quero convidar você, que está querendo que a porta do céu abra-se para você, que você ore comigo nesta hora. Feche os seus olhos, abre o seu coração, que eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir que abra a porta do céu para essa família. Abra a porta do céu para esse pai de família. Abra a porta do céu para essa mulher, para esse filho que está desesperado, desorientado, sem saber o que fazer. Está aprisionado na porta das drogas, na porta do homicídio, na porta do roubo. Abre a porta do céu e essa porta se chama Jesus de Nazaré. Que essa pessoa venha conhecer Jesus. É a oração que eu faço no nome dele, no nome de Jesus. A porta verdadeira, a porta única, a porta que dá no céu, a porta que muda a nossa história. Em nome de Jesus é que eu oro por você, meu irmão. Seja abençoado. Jesus é o caminho, Jesus é a porta que nos leva para o céu. Deus te abençoe.
Muito obrigado pela sua audiência. Que o Senhor esteja abençoando toda a sua casa. Em nome de Jesus. Fique com Deus.